agora transmitindo para a rede. Nós somos a entidade Espírita Luz e Caridade Ramatiz, estamos localizados na rua Odilon da Cunha Melo, 175. E para o pessoal que ainda não teve a oportunidade de conhecer nossa casa, nós temos as palestras e os passes nas terças e quintas às 8 horas e nas quintas-feiras às 3 horas. Para o pessoal que tiver interesse também nos cursos da casa, nós temos cursos disponíveis na infância e da juventude aos sábados, às 9h15. E no mesmo dia, no sábado de manhã, nós temos o curso básico, que é ministrado pela professora Silvana. Então, quem tiver oportunidade, por favor, venham conhecer. E a palestra de hoje é do nosso querido amigo Reinaldo. Muito boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer revê-los, não é? Hoje estou aqui na frente, rogar auxílio a Jesus e aos bons espíritos para que nos orientem da melhor maneira possível. E eu escolhi um tema hoje, pediram para que escolhesse um tema, escolhi Moisés, Jesus e Kardec. É um tema bem simples, né? Nada complexo. Mas nós vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre essa evolução conceitual da religiosidade, do pensamento religioso, dessa interligação com Deus, até os tempos em que nós nos encontramos agora, que seria através, o essencial seria que fosse através da razão. No livro O Consolador, de Emmanuel, pergunta 233, perguntaram por Emmanuel: por que razão o homem da terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Emmanuel responde: isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os escaninhos de sua personalidade espiritual. E aí Emmanuel continua e explica: antigamente, a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas do mundo, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas, exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das relações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor proporção de tempo. Agora, porém, na culminância da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual as energias espirituais agora poderão se mobilizar nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Quando Moisés esteve entre nós, alguns historiadores dizem 1500 anos antes de Cristo, outros 1300 anos. Mas nessa época, qual era a característica social, política e econômica do nosso planeta? Nesse período, não havia comércio exacerbado, né? Troca de mercadorias, o chamado escambo. Nesse período, as raças, as pessoas, as tribos, buscavam subjugar outras pessoas, outras raças, outras tribos. Pela própria história de Moisés, nós sabemos que nesse momento da história, os egípcios dominavam, não é? Os hebreus, que eram todos os seus escravos. Os hebreus de onde proviria Moisés, né? De onde surgiria Moisés. Então, nessa época, a humanidade se preocupava, a preocupação básica do ser humano, qual que era? Era conquistar, manter a conquista, subjugar a outra raça conquistada e manter essa conquista, tratando essa raça conquistada como seus escravos, escravizando aquele povo que tenha perdido a guerra, fazendo com que eles fizessem o trabalho escravo, o trabalho duro, e mantendo, então, a hegemonia, não é?
Então essa era a preocupação básica. Alguns estavam do lado dos escravos, não é? Não poderiam, nesse momento, se preocupar com outra coisa, senão com a vontade de ter liberdade. Porque se existe alguma coisa que um escravo tem, é vontade de ser livre. Então a preocupação principal do escravo era ser livre. Ele não ia pensar em si, na família, dentro de si próprio, o que é um ser humano, por que vim aqui, para que estou na terra. Não, ele pensava em ser livre. Eu quero ser livre. Não é? Essa era a preocupação principal do escravo. E do senhor, do dominador? Era manter o domínio. Ele estava preparando a próxima guerra. Ele estava preocupado em fortalecer a muralha. Ele estava preocupado na manutenção das suas conquistas. Esse momento era o momento psicológico, espiritual da humanidade, quando Moisés aqui esteve. E nesse momento psicológico, espiritual da humanidade, as pessoas que se sentissem ofendidas, porque se ofendiam por muito pouco, aqueles que se sentissem ofendidos, eles se viam no direito de matar o ofensor e toda a sua família até a 4ª geração. Isso era uma lei da época. Então Moisés aparece, né, com os hebreus, e eles vêm então com essa questão de um Deus único, porque até então os deuses eram vários. Nós estamos saindo de uma época em que a humanidade estava procurando entender a formação do planeta e a nossa existência através dos mitos. A existência do planeta Terra ela era explicada através do mito de Gaia e Urano, não é? E depois Gaia era o feminino, Urano o masculino, não é? Viviam copulando eternamente. Gaia era a terra, Urano era a abóbada celeste. E em um determinado tempo, Urano, todos os filhos que Gaia tinha, Urano devorava, não é? Para manter a hegemonia, não é? Sobre Gaia. E então Gaia tem um filho escondido, chamado Cronos, e ela mantém esse filho em seu ventre. E um determinado dia ela deixa Cronos sair e ele sai. Então ele corta as partes íntimas do pai e se afasta Urano de Gaia, ou seja, o céu e a terra se afastam. E então começa Cronos, o tempo, que é de cronometrar. Então a partir desse momento foi criada a terra. Então era assim que se explicavam as coisas. E as explicações se sucediam para tudo. Para as intempéries climáticas, para a natureza, para a formação do homem. Então, esse era o tempo psicológico da humanidade que estávamos atravessando na época de Moisés. Passado esse período, Moisés então recebe a tábua dos 10 mandamentos e modifica um pouco essa visão com a relação às leis que regem a humanidade. E ali, naquele momento, Moisés então traz um adiantamento, né, psicológico, espiritual para a humanidade, dizendo que aquele que fosse ofendido teria direito de vingar-se somente do ofensor. Não de sua mulher, não de seus filhos, não de seus primos, seus netos, seus pais, suas mães. Não, somente do ofensor. De onde nós temos a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que ainda hoje algumas pessoas utilizam, não é? Inclusive no meio espírita, alguns acham que se a pessoa assassinou alguém, ela terá que vir numa próxima encarnação e ser assassinada. Tem um livro muito interessante chamado Boa Nova, de Humberto de Campos, em que Jesus responde a uma questão com esse princípio. É muito interessante ler esse livro, não vamos abordar agora, mas não é assim mais. Não é? Jesus nos explicou que essa lei de talião não funciona mais nos dias de hoje. Mas, enfim, para não sair do foco, vamos voltar aqui. Então Moisés vem e nos traz um adiantamento, pede para honrar o pai e a mãe, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, nem o seu cavalo, nem a sua cabra, nem a sua ovelha, enfim. Ele vem trazendo um adiantamento com essas leis, esses 10 mandamentos, não é? 10 mandamentos das leis morais, que Cristo depois, quando chega na sua época, vem e ratifica. Mas, a partir de Moisés, a humanidade começa, então, a melhorar os seus conceitos, não é?
E entre a humanidade começa a acontecer uma coisa chamada comércio. A partir de Moisés, o comércio vai se intensificando. E dentre essa intensificação do comércio, também um outro povo começa a ter hegemonia. Não é? Os egípcios perdem toda aquela pujança hegemônica que tinham e Roma começa a ascender no poder. E Roma então começa a conquistar quase todo mundo conhecido, né, da época. E espalhar a sua cultura por quase todo esse mundo conhecido. Interessante é que nesse momento, anterior a esse momento, na Grécia, havia chegado algumas pessoas, não é, encarnadas nesse planeta, algumas pessoas chamadas Sócrates, Platão, Aristóteles, uns filósofos que vieram com umas ideias diferentes, falando sobre reencarnação, sobre de onde teria vindo o homem, como se formaria a Terra, que não seria mais aquele princípio de Gaia e de Urano e de Cronos, não, mas que seria formado de uma única partícula, teria surgido tudo que existe, não é? Então vieram com um outro tipo de ideia interessante, e Sócrates falando da vida, além da vida, não é? Preparando a humanidade para a chegada do Cristo. Então a humanidade começou a ter um outro tipo de visão, outro tipo de olhar, a partir do pensamento desses pensadores que pensavam diferente de todo o resto da humanidade. Nesse período, vocês entendem o que é isso? Você chegar com uma ideia diferente, quando todo mundo pensa igual, né? Por isso que o camarada vai lá e prefere beber a cicuta do que falar, não, eu nego tudo que eu disse, né? Porque deram uma opção a Sócrates, falou, se você negar tudo que você falou, se você adorar os deuses todos aí que nós temos aí, né? Se você falar que tudo que você está falando está errado, a gente liberta você. Não, eu prefiro morrer, né? Prefiro morrer assim, defendendo o meu ideal. Então é uma pessoa que tinha um ideal, tinha algo por que lutar, que é algo que falta muito hoje para todos nós da humanidade. Falta muito para nós, porque geralmente nós lutamos pelo que todo mundo luta. Nós lutamos para pagar a conta no fim do mês, lutamos para colocar comida dentro de casa, para ter um bom plano de saúde, para trocar o carro. Enfim, é uma luta coletiva e sem nenhuma finalidade superior envolvida nela. Apenas para nos mantermos. Como faria uma ameba, não é? Que é um serzinho unicelular que também busca se manter e reproduzir. Só isso que ela quer. E nós ainda, milhares de cadeias evolutivas acima, nos mantemos firmes nesse propósito também, né? De nos mantermos vivos, reproduzindo e vivendo da melhor maneira possível, sem pensar em coisas edificantes, sem colocar em nós uma ideia, defender um princípio, defender alguma coisa que vale a pena realmente. Então, nesse período, houve uma evolução na humanidade, não é? Houve uma evolução nos conceitos, nos pensamentos dos seres humanos. E, nesse momento, então, encarna no planeta Terra o próprio Cristo, que, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos diz que o Cristo é o governador planetário, afirmando aquilo que Kardec já dizia, que o Cristo era quem havia feito toda a estrutura, né, biológica do planeta Terra para a constituição do planeta. Então, Humberto de Campos nos apresenta o Cristo como o governador planetário, aquele que resolve quem é que vai encarnar aqui, quem é que não vai encarnar, em que momento encarna. Tanto que é o Cristo que diz para os seus apóstolos e para que os seus seguidores: se me amardes e seguirdes os meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador prometido, que vos fará relembrar todas as coisas e vos esclarecerá as outras que eu não posso dizer agora. Então, assim, o Jesus, não é? É Ele quem dá as cartas, não é? Esse governador planetário, Ele quem diz quem é que vai encarnar nesse planeta. E é por isso que Ele nunca nos deixou sem um norte. Então, quando Jesus chega aqui no planeta, o planeta já está modificado. Roma já dominou quase toda a parte do mundo conhecido, espalhou sua cultura por toda essa parte, essa cultura agregada com a cultura dos gregos,
que vinha de Sócrates, Platão, Aristóteles, Demóstenes, aqueles filósofos, né? Então, essa cultura se espalha por todo o mundo, não é? E permite a chegada do Cristo no momento em que a humanidade está um pouco melhor no seu entendimento das coisas e do mundo. Porque agora a humanidade já não pensa mais que o mundo foi criado a partir de Cronos, né? A partir de Gaia. Mas a humanidade já sabe, de uma outra forma, que o mundo foi criado diferentemente, através de um outro tipo de criação. Fala-se de Deus e da criação que Deus fez através do seu pensamento, trazida pelos hebreus através da lei mosaica. Isso vem tomando força, vem dominando, tanto que quando Jesus chega, João Batista está lá pedindo para que as pessoas se arrependam, né? Porque estaria chegando aquele que ele não seria digno sequer de amarrar as sandálias, o enviado mesmo de Deus. E Jesus então chega nesse momento e vem trazer outros tipos de revelações para a humanidade. Mas vejam que o Cristo não fala da vida além da morte de uma forma aberta. Jesus apenas, ele deixa entrelinha, né, dizendo que existem muitas moradas na casa do Pai. E na conversa com Nicodemos ele diz: não te admireis de eu te dizer que para chegar a Deus é necessário nascerdes novamente, né? que nasças novamente. E Nicodemos pergunta para ele: mas Senhor, como se dará isso? Eu tornarei a morrer e entrar na barriga da minha mãe? E Jesus então diz: se não me escutais e não me compreendeis quando te falo das coisas da terra, que é das coisas do céu. Né? Então Jesus deixa no ar, não é? Deixa no ar essa questão da possibilidade da vida após a morte. Até porque o próprio Cristo diz que o reino dele não é desse mundo. E se o reino dele não é desse mundo, se não existe nada além desse mundo, que reino seria esse de Jesus? Então Jesus explica todas essas questões, e na Bíblia, né, nós temos inúmeras passagens em que são mostrados para nós a influência dos espíritos no meio dos seres humanos. Quantos espíritos Jesus não pediu para se retirarem daquelas pessoas, entre aspas, endemoniadas, né, daquele tempo, em que os pais chegavam e falavam: Senhor, meu filho, tem hora que cai no fogo, tem hora que cai na água, e expulsa o espírito. Vim aqui pedir para os seus apóstolos, né, para expulsar, eles não conseguiram. E Jesus então diz: povo de pouca fé, quanto tempo ainda estarei convosco? Traga meu menino aqui, depois expulsa o espírito. Então, assim, espíritos ruins e bons, né? Porque Jesus, quando sobe ao monte, que tem a transfiguração, ele encontra Moisés e Elias, e Pedro é quem vê, não é? E Jesus conversando com eles. Então, espíritos bons e ruins estão aí, no planeta, até hoje, desde a época de Jesus, antes de Jesus, sempre tiveram. É uma coisa natural, é da natureza. Mas Jesus então vem falar desses novos pensamentos, e o único mandamento que o Cristo diz, ele ratifica todos os mandamentos de Moisés. Ele diz que o maior mandamento seria aquele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e deixa um mandamento dele, Cristo. Ele diz: um único mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque o Cristo nos amava muito mesmo, não é? Tanto que, ainda que na hora derradeira, na cruz, em torno de todo o sofrimento para nós, né, para nós que vemos a vida do ponto de vista material, aquilo era um sofrimento, no alto daquele seu sofrimento, ele pede a Deus que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Né? Então, mas nesse período também, vejam, ainda nesse período existe a escravidão, existe a questão da dominação, né? Roma está preocupada em manter o seu império, e existe um novo item incorporado à sociedade, que é o domínio da religião, né? É o domínio da religião. Nesse momento, os sacerdotes, os seus ajudantes, os doutores da lei, eles são muito importantes, muito importantes. Então estão preocupados em discutir o Velho Testamento, né? Aquele decálogo de Moisés, estão preocupados em discutir todas aquelas questões relativas ao Antigo Testamento e colocar tudo isso na mente das pessoas, que era a cultura que o Império Romano vinha trazendo para as pessoas nessa época.
Mas as pessoas ainda estavam muito atarefadas com a própria vida. Nós não tínhamos possibilidade nesse momento de parar para fazer outra coisa que não cuidar da própria vida, não é? E vamos lembrar que todos nós aqui, muito provavelmente, passamos por todas essas etapas, a não ser que não tenhamos encarnado aqui no planeta Terra, nesse período. Mas muito provavelmente todos nós passamos por todas essas etapas. Então nós estamos acompanhando esse engrandecimento, esse enobrecimento dos espíritos que estão encarnados nesse planeta. Nós estamos no meio disso, nós estamos aqui. Nós participamos da era mosaica, participamos da era cristã, viemos aqui nesses 1300 anos da Idade Média, participando de tudo aquilo, da Inquisição, né? Participamos de tudo isso. Porque os espíritos nos falam que, na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes. Se hoje nós já estamos dentro de uma casa espírita, podendo raciocinar e trabalhar o Evangelho de Jesus de uma forma a procurar sublimá-lo em nós próprios, significa que nós alcançamos algum progresso. Nós não podemos dizer mais que somos criaturas simples e ignorantes como na época da nossa criação. Não somos mais assim. Então, em algum lugar, nós viemos progredindo. Quero crer que seja aqui mesmo, no planeta Terra. Não é? Muito poucos de nós aqui terão vindo de outros planetas, de outras moradas da casa do Pai, porque tem muitas iguais à nossa. Não é? Não seria de espantar, até Kardec nos fala sobre isso, né, no livro A Gênese. Ele nos diz que dá para reconhecer um espírito que está encarnando aqui na primeira vez, porque ele fica meio deslocadinho assim no planeta, né? Mas não é, creio que, o caso da maioria de nós. Então Jesus, quando chega, ele vem, ele pega a humanidade de uma forma diferente, a humanidade toda, né? Nesse momento, a cultura da troca, ela já passou para trás, começou o comércio, né? O comércio é muito forte já, tanto que Roma domina muito o mundo também por causa do comércio. O comércio é muito forte, esse comércio ele impõe que as pessoas do mundo se encontrem e troquem ideias, não é? Porque o que faz a humanidade evoluir não é o pensamento de uma pessoa só, parada num canto, escondidinha, pensando o que ela vai fazer da vida, não. É a troca de pensamentos como nós estamos fazendo aqui. É isso que nos faz evoluir. É escutarmos as ideias uns dos outros e assimilarmos as ideias uns dos outros. E através disso, junta isso com toda a nossa bagagem existencial dos milênios de reencarnação que nós já temos, nós tiramos uma determinada conclusão. E isso nos faz avançar ou não. Tem uma pessoa que fala que nós somos muito devagar, né, para poder evoluir. E é verdade, né? Porque nós demoramos muito, nós podíamos estar um pouquinho mais à frente já, que a gente tem um pouquinho de preguiça de raciocinar. Mas, depois que Cristo vem, a humanidade continua progredindo, nós entramos na Idade Média. Na Idade Média, continua a questão do comércio evoluindo muito, não é? Que é a questão material, que nós estamos envolvidos no meio. As tecnologias, as novas tecnologias começam a aparecer, não é? Na idade, quando chega lá no período de Kardec, nós estamos começando a passar pela fase da Revolução Industrial, chamada Revolução Industrial, que começa na Inglaterra, 1850. Então a gente está sempre num progresso, num progredir. Quando chega nesse momento em que a humanidade já passou, né, por alguns conhecimentos novos, inclusive com a criação da medicina, né, já de Galeno ainda, infelizmente, do século III, que é um tempo que não existia anestesia, né, gente? Devia ser horrível, hein? Arrancar um dente, fazer uma cirurgia, e tinha que fazer. Usava álcool, né? Mas, enfim, passa por tudo isso, quando chega no século, em 1850, século XIX, né, aí nós temos Kardec aparecendo com a doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, para ratificar aquilo que Jesus falou lá atrás, que se nós, né, o amássemos, se nós mantivéssemos a nossa atenção voltada para a sua doutrina, se nós respeitássemos aquilo que ele está falando, que ele pediria ao Pai e ele nos enviaria o Consolador prometido. Quando Kardec vem, ele nos traz a fé raciocinada. E essa fé raciocinada,
é para que nós possamos, então, aprender a pensar e conhecer a Deus através do raciocínio. O problema é que nós somos inerciais, né? Inerciais é uma palavra bonita para falar preguiçoso, né? Mas nós somos, assim, inerciais. Então, a gente tem, assim, a gente gosta de tudo pronto. Nós somos uma sociedade mais ou menos high-tech, assim, né? Dá o play, aperta a tecla play e a vida está tudo na frente. Então, tudo que você precisa é aquilo que a televisão mostra, que o mercado te oferece, e você vai passando pela vida sem perceber que existem coisas maiores. E nós viemos trazendo isso por conta desse apego que nós ficamos com as coisas lá atrás. É um certo ranço que nós temos, né, das várias encarnações que nós tivemos. Para terminar, existe uma história que circula na internet que ela nos concita a que nós raciocinemos sobre isso, para que nós procuremos entender a Deus através do raciocínio. E é o que nós devemos fazer. Diz que existia um grupo de cientistas e eles foram fazer um experimento. Então eles pegaram 5 macacos e colocaram numa jaula. E aí pegaram uma mangueira de água gelada e colocaram do lado de fora. Colocaram uma escada, colocaram um cacho de banana amarelinha lá em cima. Colocaram 5 macacos. Um macaco subia para comer a banana, eles pegavam e jogavam água gelada nos outros 4 que ficavam embaixo. Aí aquele macaco descia, o outro subia, jogava água gelada naquele que está embaixo. Uma hora os macacos perceberam, falaram, opa, peraí, toda vez que um sobe lá, a gente toma água gelada aqui, é frio pra caramba. Começaram a dar porrada no outro, né? Começaram a se bater. Aí teve um momento que nenhum macaco subia mais, porque toda vez que eu subia, apanhava. Toda vez que eu subia, apanhava. Toda vez que eu subia, apanhava. Parou, não vou subir mais. Aí o que os cientistas fizeram? Bom, vamos trocar o macaco. Aí pegaram um macaco daqueles que tinham levado água gelada, apanhado, não sei o quê. Pegaram outro que nunca tinha visto aquele negócio da mangueira. Tiraram a mangueira, levaram embora. Colocaram um macaco novo lá. Ah, o macaco chegou, escada, banana amarela, madurinha, o que ele foi fazer? Primeira coisa, subir a escada. O que aconteceu com ele? Pancada. Puxaram ele para baixo, não deixaram subir. Ele queria subir, puxava ele, batia nele. E puxava, batia. Ele aprendeu que não podia subir. Aí os cientistas pegaram e falaram, bom, vamos trocar mais um macaco. Trocaram, tiraram mais um. Colocaram um macaco novo, que também nunca tinha sido molhado por água, nunca tinha... Chegou lá, viu a mesma coisa, viu a escada, banana amarela, foi subir, puxaram ele, bateram nele. Aquele que tinha apanhado sem nunca ter levado água gelada foi o que mais bateu. Ia subir, apanhava. Ia subir, aprendeu que não podia. Nesse mesmo sentido, trocaram todos os macacos. De forma que, quando chegou num determinado momento, haviam trocado os 5 macacos. Nenhum daqueles 5 macacos novos que estavam dentro da jaula, nenhum deles nunca tinha levado um banho de água gelada. Nem sabiam o que era água gelada. Mas também nenhum deles subia aquela escada. Porque eles sabiam que se fosse subir aquela escada, apanhava. Mas se você perguntasse para um deles por que é que eles batiam naquele que subia a escada, a resposta deles seria, não sei, sempre foi assim. Então, a posição daquele que não raciocina é essa posição. É daquele que responde, não sei. Sempre foi assim, né? A mídia fala que é isso, a novela expõe que é isso, aquele filme daquele artista que eu gosto falou que é assim, a revista que eu li disse que é assim. Então eu não preciso pensar, eu aperto o play e sigo a minha vida. Então eu queria deixar essa mensagem hoje para externalizar que a nossa sociedade tem avançado muito. Nós avançamos muito tecnologicamente, fisicamente, e nós precisamos avançar moralmente, e moralmente a gente só avança através do raciocínio. E para raciocinar tem que fazer força. Porque raciocinar significa subir um degrau. E vocês já viram alguém subir sem fazer força? Para ficar no mesmo lugar não precisa fazer força. Para cair não precisa fazer força. Porque tem uma lei chamada lei da gravidade. Jogou, cai. Agora, para subir, tem que esforçar. Não tem jeito. Não tem outra forma de subir. Então, quero concitá-los a usarmos mais o nosso raciocínio para procurarmos aquela palavra do Cristo, né, que nos diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade, temos que nos esforçar. Boa noite, obrigado por terem me ouvido.